corrupção não nasce nos últimos 30 anos no Brasil, né? Ela tem história, ela tem transformações numa perspectiva do tempo, e ela existe no Brasil, pelo menos no que aponta o Sérgio Buarque de Holanda no seu livro Raízes do Brasil, desde os seus colonizadores. Não é algo novo. A lembrança é do historiador Jonathan Portela ao ser questionado sobre os primeiros registros de corrupção na história do Brasil. É porque muito se fala destes desvios de conduta, principalmente referente ao poder público e poderosos, mas que aparentemente não começaram agora. Tendo, pelo menos em vista, desde a chegada de Dom João VI no Brasil em 1808, você tem já uma dessas marcas, como por exemplo a distribuição dos títulos de nobreza. Se em Portugal você tinha, sei lá, menos de 20 marqueses, menos de 30 condes, no Brasil, em menos de 10 anos, você já tinha 28 marqueses, quase 10 condes, quase 20 viscondes, mais que o dobro do número de viscondes em Portugal. Você já tinha mais barões no Brasil que em Portugal. Essa troca de favores, o toma lá da cá, já é visto como um traço da administração joanina. Soa familiar, né? 7 de setembro, mais um ano que lembramos da independência do Brasil e por isso o foco no período do Império. A ideia é saber como eram vistos, detectados, controlados os casos de corrupção no país. Mas isso não era uma tarefa muito fácil, conforme nos diz o sociólogo e historiador da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Wesley Santana. A morte do Líbero Badaró, um jornalista muito importante aqui em São Paulo, que foi assassinado em 1830. E isso foi muito questionado, né, porque ele era muito conhecido e era um crítico de Dom Pedro I. Um ato de corrupção, né, a gente pode citar aí as trocas de favores do jornal com o próprio governo. Mas Líbero Badaró, como era independente, ele não respeitava esses acordos. E aí até o próprio Dom Pedro I foi acusado de ter encomendado a morte, o assassinato. O historiador Jonathan Portela lembra de um trecho muito curioso ao reforçar sobre a corrupção cometida pelos poderosos da época. Os mais ricos, né? Geralmente os viscondes, os barões, eram muito hábeis na sonegação de imposto. Você tem a figura, por exemplo, do Visconde do Rio Seco, que era o Joaquim de Azevedo, e o Visconde de São Lourenço, que eram muito famosos por casos de corrupção, por sonegar imposto, por tramóias, por esquemas. Inclusive tinha uma música, um verso na época, que diz assim: quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão, e quem furta mais e esconde passa de barão a visconde. Olha, o mais interessante é ouvir que Wesley Santana, também historiador, durante a conversa, se lembra da mesma frase. Uma expressão popular no século XIX, no Brasil Império, que é o seguinte: quem furta um pouco é ladrão, quem furta muito é barão. Quem mais furta e mais se esconde passa de barão a visconde. Nem Dom Pedro I, ou muito menos Dom Pedro I, deixa de ser lembrado quando abordamos o tema. Chegou a receber um apelido carinhoso de alguns jornalistas, ficou imortalizado por conta do Borges da Fonseca, né, que era um jornalista da época. Ele recebia o apelido de Caríssimo. Só que esse caríssimo não tinha um sentido de querido, de pessoa prezada, de pessoa bem-vinda, mas sim como alguém que de fato se vendia por um preço caro. O sociólogo e também historiador Wesley Santana diz que isso explica muito do que acontece até os dias de hoje no Brasil. Então, grande parte do que nós temos hoje desse latifúndio brasileiro, ele se origina no Império. E depois na República isso continua. E aqui fazendo uma homenagem ao historiador José Murilo de Carvalho, que dizia que o Brasil foi fundado e reproduzido e desenvolvido a partir de 4 pecados capitais: a escravidão, o patriarcado, o latifúndio e o patrimonialismo. São exemplos da corrupção no Brasil colônia, no Brasil Império e na continuidade na República. Segundo o ranking da ONG Transparência Internacional, divulgado no início deste ano, 2023, o Brasil aparece estagnado com 38 pontos, numa escala de 0 a 100, e está, assim,
pelo 3º ano consecutivo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.